Olá, turma. Professor Felipe aqui, mais uma vez. Estamos iniciando a aula de Educação Física. Esse é o nosso quarto encontro, nossa quarta aula, e destinado, aos alunos do terceiro ano do ensino médio. E vamos falar hoje, nosso tema é Educação e Prevenção a Substâncias Nocivas à Saúde. Na aula de hoje a gente vai compreender, o que é o doping e como é feito. E vamos conhecer as principais substâncias proibidas pelo Comitê Olímpico Internacional e caracterizar os anabolizantes e conhecer os males que essas substâncias podem causar no organismo. A busca pelo desempenho ótimo tem sido uma constante no esporte de alto rendimento. Para tanto, muitos atletas acabam utilizando drogas e métodos ilícitos, os quais podem ter importantes efeitos adversos. O aumento do uso de medicamentos destinados a melhorar o desempenho do atleta tem motivado uma ação intensa das autoridades esportivas nacionais e internacionais, visando preservar não apenas os aspectos éticos da competição, mas, sobretudo, a saúde dos esportistas que dela participam. O conceito de dopagem, anterior à proibição de certas classes de agentes farmacológicos, referia-se à administração ou uso pelo atleta de qualquer substância exógena com a intenção de influir na performance do mesmo durante a competição. A partir da listagem dos medicamentos não permitidos e restritos, a dopagem é caracterizada pela detecção de tais substâncias na urina do atleta durante o treinamento ou competição. A Comissão Médica do Comitê Olímpico Internacional foi criada em 1967, um ano antes dos Jogos Olímpicos na Cidade do México. A partir desses Jogos foi iniciado o controle sistemático de doping em Jogos Olímpicos de Inverno e Verão. De acordo com a Comissão Médica do Comitê Olímpico Internacional, a lista de substâncias proibidas circulada em janeiro de 2000 contém 5 classes farmacológicas, que são os estimulantes, os narcóticos analgésicos, os agentes anabolizantes, diuréticos e hormônios peptídicos. Ademais, inclui 3 métodos igualmente proibidos: a manipulação física, química e farmacológica de urina, a administração de transportadores artificiais de oxigênio e substitutos de plasma, e ainda transfusão de sangue. O Comitê Olímpico Internacional proíbe o uso das drogas anabolizantes entre os atletas. São realizados testes antidoping para saber se o atleta agiu de má fé ingerindo ou aplicando essa droga para melhorar o seu desempenho em competições. Caso seja detectado que o atleta está fazendo uso de anabolizantes, ele poderá sofrer duras penas. O doping no esporte corresponde ao uso de substâncias proibidas que estimulam o crescimento muscular ou melhoram o rendimento e resistência física do atleta, de forma artificial e passageira, conseguindo melhores resultados no esporte que pratica. Devido ao fato das substâncias aumentarem temporariamente e a curto prazo o desempenho do atleta, é considerado uma prática desonesta, de modo que os atletas que forem positivos para doping são eliminados da competição. O exame antidoping é sempre feito em competições para verificar se houve alguma fraude e que possa ter interferido no resultado final, podendo ser feito antes, durante ou após a competição. Normalmente, os vencedores precisam fazer o exame antidoping para comprovar que não usaram substâncias ou métodos considerados doping. Além disso, os exames também podem ser feitos fora do período de competição e sem aviso prévio, sendo os atletas escolhidos através de sorteio.
O doping é mais frequente de ser detectado durante competições esportivas, como nas Olimpíadas ou na Copa do Mundo, né, de futebol, por exemplo. Então, por isso, é comum que os atletas de alto rendimento sejam submetidos ao exame antidoping para que seja verificada a presença de substâncias proibidas no organismo. Então, as substâncias que são mais utilizadas, né? As substâncias mais utilizadas e que são consideradas doping são aquelas que aumentam a força e resistência muscular, diminuem a dor e a sensação de fadiga. Algumas das principais substâncias utilizadas são eritropoetina, EPO, também como é conhecida, que ajuda a aumentar as células que carregam oxigênio no sangue, assim melhorando o desempenho. Furosemida é um potente diurético que ajuda a diminuir o peso rapidamente, usado principalmente por atletas de luta com categorias de peso, e também ajuda a diluir e esconder outras substâncias proibidas na urina. Energéticos, que aumentam a atenção e a disposição, diminuindo a sensação de cansaço. Anabolizantes, que são hormônios utilizados para aumentar a força e a massa muscular, sendo mais frequentemente utilizado a testosterona. Algumas substâncias podem também imitar o efeito dos anabolizantes, como é o caso do ostarina, que irrita a ação da testosterona e por isso também é proibido. Além disso, os atletas e sua equipe recebem uma lista com recomendações e medicamentos que não podem ser usados durante os treinos por conterem substâncias consideradas ilegais no esporte. Então é preciso estar atento, mesmo durante tratamento de doenças ou condições comuns, como gripes, menstruação, colesterol alto ou problemas de pele, pois mesmo sem a intenção de doping, esses medicamentos podem conter uma pequena quantidade das substâncias proibidas, o que pode fazer com que o atleta seja eliminado da competição. E como é feito o exame antidoping? O exame pode ser feito por meio da coleta e análise de uma amostra de sangue ou da urina, que são avaliadas tendo como objetivo identificar a presença ou ausência de substâncias proibidas, independentemente da quantidade de substâncias. Se for identificada alguma substância proibida circulante no organismo ou produtos de seu metabolismo, é considerado doping e o atleta é penalizado. E é também considerado doping, de acordo com a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, a fuga ou recusa para realizar a coleta da amostra, posse de substância ou de método proibido e fraude ou tentativa de fraude de qualquer etapa do processo de doping. Então, por que o doping ajuda os atletas? Se a gente for analisar, usar substâncias químicas que não são naturais ao organismo, ao corpo humano, que ajudam a melhorar o desempenho geral do atleta, trazendo vantagens como aumentar a concentração e melhorar a capacidade física, aliviar as dores do exercício e diminuir a fadiga muscular, aumentar a massa e a força, relaxar o corpo e melhorar a concentração, ajudar a perder o peso rapidamente. Então, assim, tomar essas substâncias faz com que o atleta tenha resultados mais rápidos e melhores do que conseguiria apenas através dos treinos e da dieta. E por isso, essas substâncias são proibidas no esporte. No entanto, mesmo com a proibição, muitos atletas costumam usar essas substâncias de 3 a 6 meses antes da competição oficial, durante seus treinos, para aumentar o seu sucesso, suspendendo depois o seu uso para dar tempo de o corpo eliminar as substâncias e o exame antidoping dar negativo. No entanto, essa prática pode ser perigosa, uma vez que os exames antidoping podem ser realizados sem que exista aviso prévio. Muito bem,
Vamos falar agora a respeito dos anabolizantes, que também são conhecidos por esteroides anabólicos. Os anabolizantes são drogas sintéticas criadas para substituir o hormônio masculino chamado de testosterona, que é fabricado pelos testículos. Esse hormônio auxilia no crescimento muscular, né, que é com efeito anabólico, e também no desenvolvimento das características masculinas, como pelos, barba, voz grossa e etc., que é o efeito androgênico. Os esteroides anabólicos foram descobertos por volta de 1930 e têm sido usados desde então para inúmeros procedimentos médicos, incluindo a reposição de testosterona quando o organismo do indivíduo tem dificuldade de fabricar essa substância, bem como na estimulação do apetite, puberdade e crescimento muscular. Podem ainda ser utilizados no tratamento de pacientes submetidos a grandes cirurgias ou que tenham sofrido acidentes sérios, situações que, em geral, acarretam um colapso de proteínas no corpo. Atualmente, o uso de anabolizantes está se tornando cada vez mais comum, principalmente por atletas em busca de maior resistência física, como também pelo desejo de uma melhor aparência estética. Essa prática não está ligada apenas ao meio esportivo. Pessoas comuns e principalmente os adolescentes frequentadores de academia, fitness, fazem da falta de informação uma grande aliada para a utilização dessas drogas nocivas à saúde. Os anabolizantes podem se apresentar em três formatos: em comprimidos, em cápsula e em injeção intramuscular. O uso indevido de anabolizantes pode acarretar inúmeros problemas à saúde, independentemente do sexo e da idade do indivíduo. Em homens e adolescentes, por exemplo, existe a redução da produção de esperma, a impotência sexual, dificuldade ou dor em urinar, a calvície precoce e o crescimento da mama, que é irreversível, que é chamado de ginecomastia. Nas mulheres e adolescentes, engrossamento da voz, perda de cabelos, crescimento excessivo de pelos no corpo, diminuição dos seios e crescimento de pelos faciais. Em pré-adolescentes e adolescentes de ambos os sexos, finaliza prematuramente o crescimento, deixando-os com baixa estatura para o resto da vida. Em homens e mulheres de qualquer idade, perturbação da coagulação do sangue, alteração no colesterol, hipertensão, aparecimento de tumores, câncer no fígado, ataque cardíaco, acne, oleosidade do cabelo, aumento da agressividade e baixa imunidade orgânica. Aqui temos algumas imagens de algumas patologias causadas pelo uso indevido de anabolizantes. Rompimento e necrose do tecido e músculos, calvície precoce, a perda do cabelo, a impotência sexual, que também é causada pelo uso do cigarro, erupções cutâneas, anomalias físicas. Então, a partir de pesquisas realizadas nos Estados Unidos envolvendo presidiários por práticas de crimes hediondos, foi constatado através de exames laboratoriais um alto índice de testosterona nos detentos. Subtende-se daí que o uso indiscriminado de anabolizantes pode tornar um indivíduo agressivo ao ponto de cometer delitos e atrocidades, tendo em vista que esta droga causa disfunção comportamental e confusão mental, gerando assim o aumento da agressividade e irritabilidade. Se os anabolizantes forem utilizados em altas doses, seus usuários podem desenvolver outros comportamentos, como euforia, aumento de energia, alteração brusca de humor, distração e esquecimento.
Então vamos ver aqui a seguir os 5 principais anabolizantes, né, que são mais procurados aí pelos homens. Temos a Decadurabolin, que também é conhecido por Nandrolona. Este anabolizante é popular por vários motivos. É um dos anabolizantes mais buscados por atletas e entre suas vantagens está o fato de não possuir tantos efeitos colaterais como outros anabolizantes. Contanto, com uma gama de efeitos colaterais positivos, pode-se destacar que o DECA não causa acne, calvície ou crescimento da próstata, com a mesma intensidade provocada por outros asteroides. A produção de glóbulos vermelhos aumenta o consumo do anabolizante, o que significa em maior resistência ao usuário. O DECA costuma permanecer em funcionamento no corpo por cerca de 10 dias, por isso as aplicações devem ser feitas semanalmente. A dosagem indicada para este anabolizante é de 200 a 600 mg por semana. Outros benefícios provenientes do DECA são aumento da resistência, queima de gordura, ganho de massa muscular e efeitos terapêuticos. Em relação aos efeitos colaterais, pode-se destacar os danos ao fígado. Por isso, a utilização do produto deve ser acompanhada por um protetor hepático. Durateston. Este é um dos anabolizantes mais usados pelo homem, conhecido e referência para as pessoas que praticam musculação devido ao seu alto potencial no processo de ganho de massa muscular. O Durateston aumenta os níveis de testosterona e estimula a síntese de fibras musculares, o que resulta em músculos maiores em menos tempo. O ciclo do Durateston dura de 8 a 10 semanas, 5 semanas para o uso de anabolizantes e outras 4 semanas de intervalo. Entre os benefícios do Durateston podemos citar reposição dos níveis de testosterona, aumento rápido de massa muscular e o aumento de força. E os efeitos colaterais mais recorrentes são aromatização, que é a criação do hormônio feminino, ginecomastia, atrofia muscular, ganho de gordura, atrofia testicular, diminuição da libido, retenção de líquidos, hipertensão, calvície, alterações de humor e acne. Estanazolol ou Winstrol, também conhecido por Winstrol, Estanazolol 50 ou Winstrol Bolin. Este é um tipo de esteroide anabólico com diversos tipos de usos. O esteroide já foi utilizado para tratar de angioedema. Os usuários deste anabolizante são geralmente atletas e fisiculturistas. O ciclo e a dosagem do estanazolol deve ser realizado por 6 semanas e então fazer um período de descanso. Ao fazer o uso do ciclo corretamente, os efeitos colaterais podem ser evitados. Entre os efeitos positivos do estanazolol estão: o anabolizante não se converte em estrogênio, aumenta a capacidade de crescimento muscular, propicia um físico mais definido, aumenta a resistência, contribui no aumento de força e velocidade, auxilia na perda de gordura. Como já foi dito anteriormente, se o uso do estanazolol for realizado seguindo corretamente o seu ciclo, os efeitos colaterais dificilmente serão notados. Trembolona atualmente é muito utilizado e é um dos anabolizantes com toda certeza mais procurado pelos homens. Além disso, é também um dos esteroides mais consumidos para aumentar o crescimento muscular e para a obtenção de massa magra. Este anabolizante é conhecido pelo aumento do apetite. Então, este anabolizante é mais utilizado por culturistas de longa data. A dosagem do trembolona deve ser feita de duas formas, oral ou injetável. A dose comum é de 700 mg semanalmente. De forma intercalada, o trembolona deve ser consumido dia sim e dia não, sendo indicado 75 mg a cada utilização. O ciclo do anabolizante deve ser de 8 a 9 semanas e depois um período de 3 semanas de descanso ao organismo.
Os efeitos positivos do Trenbolone são aumento muscular e de força rapidamente, queima de gordura, e anabólico e androgênico e auxilia na manutenção da dieta. Anavar ou oxandrolona, popularmente conhecido por oxandrolona ou oxandrina. Este anabolizante é considerado um dos mais leves e é usado por aqueles que desejam ganhar mais massa muscular. Criado em 1964, o intuito deste anabolizante é de aumentar o ganho de massa muscular e diminuir a gordura. Este esteroide é um dos mais indicados para aqueles que estão iniciando o uso de anabolizantes. Popular entre as mulheres, o Anavar é indicado para homens que estão iniciando as atividades de musculação e desejam queimar calorias e perda de gordura. O ciclo do Anavar é de 8 semanas. A dose deve ser aumentada progressivamente, começando de 50 mg até chegar a 100 mg. Após isso, é necessário dar ao organismo um período de descanso. Entre os benefícios destacam-se o aumento de força, o aumento de massa muscular, auxilia na perda de peso e melhora a função pulmonar. E aqui temos a lista de efeitos colaterais do Anavar, que é uma lista longa e pode variar de pessoa para pessoa. Podemos citar os seguintes efeitos: náuseas, vômitos, dor de cabeça, alteração na cor da pele, aumento ou diminuição da libido, pele oleosa e acne, queda de cabelo, dificuldade para urinar, aumento das glândulas mamárias, ereções frequentes e muito prolongadas, diminuição de produção de esperma, retenção de líquidos, inchaço nas mãos, pés e tornozelos, fadiga, falta de ar e coceiras. Há também a ocorrência de alguns efeitos colaterais em relação ao comportamento, ansiedade, depressão, irritação e dificuldades para dormir. Então esses foram os 5 anabolizantes mais utilizados pelo homem, e que podem contribuir com alguns benefícios, estéticos, enfim. Mas, por outro lado, existe uma série de riscos para a saúde, ok? Então, no próximo vídeo aqui a gente vai ver uma matéria do jornal que trata um pouco sobre os perigos, dos usos de substâncias nocivas à saúde. Culto ao corpo perfeito faz cada vez mais adeptos do uso de hormônios para atingir o chamado padrão de beleza, ganhar massa muscular. Os anabolizantes comuns no universo de quem pratica esportes de alto rendimento são adquiridos facilmente pela internet e nas academias. Homens, mulheres se submetem às drogas exclusivamente para fins estéticos. Infla o músculo, mas o cara não tem força nenhuma. É só estético, parece balão. Os riscos para a saúde são muitos. Quem consome sabe disso. E resolve comprar essa briga, assume a responsabilidade. E aí depois, quando o problema vem, aí a coisa vem severa mesmo. Veja na reportagem especial da semana com a querida repórter Luciane Coleman. Músculos torneados, força, definição. Um sonho que muita gente persegue, mas pelo caminho mais rápido e perigoso. Todo mundo, tu vê um corpo assim, meio chamativo demais, bem torneado, toma, sempre toma. Esta jovem de 23 anos se refere aos esteroides anabolizantes, cada vez mais comuns entre frequentadores de academias. Depois de malhar 8 meses e não ver resultados, ela decidiu ingerir oxandrolona. Porque o resultado é bem mais rápido, aparenta bem mais, no caso é que tu tem as pernas torneadas e tudo mais. As substâncias são comuns no esporte. Eu seria hipócrita, se dissesse que não. Porque hoje em nenhum esporte de alto rendimento, de nível olímpico, a pessoa consegue ter um resultado. A Bárbara tem 42 anos. Há 4 entrou para o mundo do bodybuilding. A atleta treina diariamente e segue uma dieta rigorosa e restritiva. Os produtos químicos complementam o trabalho. Esses fármacos, eles vêm para potencializar o trabalho que a gente já vem desenvolvendo durante o ano. E ele é usado em alguns momentos, porque até em competições de fisiculturismo, hoje em dia tem antidoping. Como no Campeonato Sul-Americano deste ano, em que Bárbara saiu vencedora.
Na contramão deste movimento, cresce o uso de hormônios para fins estéticos. Nas redes sociais, o padrão de beleza é o corpo sarado. Todo mundo quer ter braços grandes, barriga tanquinho, coxas torneadas. Aí tem que postar, porque quanto mais curtidas, melhor. Muitos artistas entraram nessa onda, mas escondem o que está por trás de tantos músculos. Alguns já admitiram, como o padre Marcelo Rossi. Eu cheguei no período anabolizante. O cantor Netinho chegou a ficar entre a vida e a morte por causa de um tumor no fígado. Tocou minha vaidade, sabia que eu ia tomar anabolizante, esse povo vou ficar ótimo. Eu me considerava bem. Eu vou ficar enorme. Léo Stronda nunca fez questão de esconder. Na verdade, são esteroides anabolizantes, são hormônios, né? É um tratamento hormonal, na verdade. Eu faço uso desde os 16 anos, mais ou menos. Mas não é bem assim. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia esclarece que a utilização de hormônios em pessoas que não apresentam deficiências é contraindicada. A instituição não reconhece a chamada modulação hormonal, alerta para os efeitos colaterais e não autoriza a utilização das substâncias com finalidades estéticas. A lista dos riscos para a saúde é enorme. Inclui infertilidade, aumento da pressão arterial, alteração nos níveis de colesterol, lesões no fígado, hipertrofia do coração, infarto, derrame e até morte súbita. Este médico atende muitos pacientes com problemas de saúde relacionados aos esteroides anabolizantes. Eu tenho mais de 500 homens que já usaram ou usam e 100 mulheres, então avalio muito eles. A grande maioria usa por parte estética, sem necessidade. A conta vai pagar depois, 10, 15 anos depois. A portaria 344 da Anvisa regula o comércio das substâncias no Brasil. As de uso proscrito são as proibidas, regidas pela Lei das Drogas e suas penalidades. Já os anabolizantes estão na lista C5. A venda prevê receita médica de controle especial em 2 vias. A maioria dos produtos é facilmente adquirida em academias e pela internet. A polícia está de olho. Se sair desse contexto, se for vendida de uma forma irregular, sem receita médica, sem acompanhamento médico, vai ser de novo tratada pela Lei de Drogas, porque é droga. A jovem que apareceu no início da reportagem comprou as cápsulas de um conhecido. Em apenas 3 meses, a voz engrossou, a pele ganhou espinhas e o comportamento mudou. Ficou agressiva e passou a conviver com a insônia. Tirando o corpo definido, no caso, tem que ter muito psicológico para manter isso. Eu não vou tomar de novo, não. Mas eu vou voltar a fazer tudo certinho, tentar, tem que ser assim. Então, né, vimos aí que é coisa séria, né? A gente não pode estar brincando com a saúde. Então, como vimos na matéria, né, os usuários de anabolizantes podem se tornar dependentes dessa droga. E para identificar se o indivíduo é dependente ou não, deve-se observar a frequência de uso e se o mesmo após o diagnóstico de lesões ou outros danos causados pela droga, ainda assim continuar fazendo uso dela. A dependência, além de ter um custo financeiro referente à aquisição dos anabolizantes, ainda apresenta uma série de sintomas desagradáveis em caso de abstinência. Então, para os indivíduos que fazem o uso de anabolizantes há muito tempo e têm sintomas de dependência, não é fácil abandonar essa droga. Quando param de usá-la, geralmente sentem efeitos no organismo, como fadiga, perda do apetite, redução do desejo sexual e ainda a vontade persistente de continuar utilizando a droga. O sintoma mais perigoso que pode surgir quando se para de usar essa droga é a depressão, que por muitas vezes pode levar um indivíduo à tentativa de suicídio. Um motivo que leva os praticantes de musculação a usarem os anabolizantes é o narcisismo, que é a cultura da própria beleza. E o que vem a agravar é o complexo de Adonis, quando nunca se conformam com as formas do seu corpo, sempre achando que precisa melhorar mais e mais. E, geralmente, por questões financeiras ou dificuldades para adquirir a droga,
recorrem até a anabolizantes veterinários, cujo risco de morte por uso é altíssimo. Então, os anabolizantes são drogas que, para serem adquiridas, necessitam de prescrição médica. Muitos usuários utilizam-se de práticas ilegais, como contrabando, para ter acesso a essas substâncias. Os negociadores de anabolizantes podem ser enquadrados como traficantes. Aqui a gente vai ter um outro vídeo, certo? É um relato aí de um rapaz que fez o uso de anabolizantes durante muito tempo. Então, eu queria que vocês prestassem bem atenção na história de vida desse jovem. A alimentação e treino são essenciais para manter o corpo desse tamanho. Mas para chegar até esse ponto, ele precisou de alguma coisa a mais. Não foi só com a academia que você ficou tão forte assim? Não tem como você ficar desse tamanho só apenas com a academia, né? Poder ter um processo todo por trás, né? Romário começou a levantar pesos com 11 anos para deixar de ser alvo dos colegas. Até meus 14 anos eu sofri muito, entendeu? Os moleques pegavam as menininhas, e eu ficava no 0 a 0, entendeu? Porque ninguém queria, cara, era feio, magro, né? Faltava um dente no meio ainda, então não tinha cabimento, né? Ficar forte se transformou no seu alvo de vida. Foi o meu alvo de vida. E continua sendo até hoje, cara. Eu sempre procuro melhorar a cada dia, entendeu? Eu procuro me superar a cada dia, entendeu? Em Caldas Novas, ele começou a frequentar a academia. Mas o corpo demorava a mostrar os sinais do treino. E um Romário, já não tão magro assim, decidiu recorrer a caminhos mais rápidos e bem mais perigosos. Em 2008, aqui em Caldas Novas, teve uma febre desse produto para cavalo que é conhecido como ADE, que é um complexo de vitamina para animal A, D e E, rico em vitamina. A gente colocava dentro de uma seringa e já estava no músculo, mais no bíceps e na região do tríceps. O ADE é um esteroide anabolizante usado em animais que precisam de nutrientes. Em humanos, ele pode ajudar no aumento de músculos, mas tem muitos efeitos colaterais. É um remédio que não é para seres humanos, é um remédio para animais. Então, efeito colateral, já estamos descartando aí, é todos. Todos. Não tem conversa. Para fugir desses efeitos, Romário buscou alternativas pela internet. Tinha uma época, o nome dele chama Gregor Valentino, que era um americano, que morava nos Estados Unidos, que foi o primeiro cara que digitou Synthol. Ele chegou a quase 80 centímetros de bíceps. Né? Então, fui pesquisar a história do cara na época, né? Usou Synthol, assim. Greg Valentino é um fisiculturista que ficou famoso no início dos anos 2000 por ter os maiores braços do mundo. Tudo com a ajuda do Synthol. O Synthol é um composto oleoso, 85% dele é óleo. Eles juntam com álcool para diluir e lidocaína, que é um anestésico local, para não doer tanto a aplicação. Ele é colocado e ele promove um tipo de inchaço. Aquele inchaço é no ato. Quanto mais você aplica, mais o músculo vai aumentando. E esse aumento não é do músculo, é da substância. A resposta rápida foi um atrativo para Romário, que logo descobriu como conseguir o Synthol. Então eu comecei a pesquisar. Até que um dia eu vi uns caras na academia, né, fortão, pá. Cheguei nos caras, troquei ideia, perguntei. Juntei uma grana na época e comprei, porque é caro pra caramba, né? Quanto custou? Na época eu paguei R$600 num frasco de 100 ml. Eu trabalhava só praticamente para isso, né? Então não tinha 2 serviços, né? Então eu queria investir a qualquer custo, né? Eu queria ter um corpo sonhado, entendeu? Um shape assim, diferenciado, né? Os resultados do Synthol não demoraram a aparecer. Cada mês meu braço estava com uma medida diferente. Um exemplo, estava com 40 de braço, um outro mês eu estava com 43, depois passava, eu estava com 45, 46.
braço crescia e os músculos endureciam. Com o óleo, os bíceps de Romário enrijeceram e as novas aplicações se tornaram um desafio. Quando eu tinha 49 centímetros do braço, eu usava agulha comum. Quando eu cheguei aos 58, a comum já não injetava mais. Foi onde eu usei uma vez, eu usei uma agulha especial para touro. Uma agulha metálica, aquelas feitas, né, que se põe naquelas pistolas e manda no boi. Eu usei uma daquela. Mas só foi uma vez, porque fez um buraco tão grande que no meu braço, não faz ideia. Fez um rombo, cara. Se pegasse em cima de uma vez, eu já tinha partido no meio, entendeu? Porque, era louco da cabeça, não tinha juízo não, cara. Romário já estava enorme, mas ainda não se achava grande o bastante. Os meus amigos falaram, Romário, tá bom, cara, você tá com um corpo massa, você tá legal, você tá com um corpo top, cara, não precisa crescer mais não. Só que eu não chegava diante do espelho e via tudo normal, via magro, né? Mesmo com todos esses músculos? Mesmo com todo esse músculo. Segundo psiquiatras, isso se chama transtorno dismórfico corporal. Uma alteração no cérebro que faz com que a pessoa não consiga se ver como realmente é. O cérebro dela não consegue detectar de maneira objetiva essa realidade que as outras pessoas estão percebendo, porque é uma alteração do cérebro, uma alteração do sistema nervoso. Isso é uma doença. Isso é uma doença. Marisângela já era namorada de Romário na época. E tentava mostrar que o corpo sonhado estava se tornando um pesadelo. Ele realmente não percebia que já estava grande? Não percebia. Mesmo as roupas ficando apertadas, mesmo isso ele não conseguia ver. Ele achava que ainda continuava pequeno. Foi ela quem ajudou o Hulk brasileiro quando os primeiros efeitos colaterais do Sintol apareceram. De uma hora para outra, o corpo de Romário simplesmente travou e ele precisou ser levado para o hospital. O que ele teve? Os médicos falaram que era ansiedade. Você disse que o corpo travou. Como assim? Ficava tudo rígido? Como sentado e não conseguisse ficar em pé de jeito nenhum. E nem sentado normal. Isso acontecia do nada? Começava com falta de ar, aí até chegou a esse ponto. Ficava paralisado. Uhum. Sim. O susto foi grande e era só o começo. Meu fígado estava intoxicado já com tanto substância, né? E aí eu comecei a gerar um quadro de ansiedade, porque eu estava forte e comecei a perder peso rápido, porque eu não conseguia me alimentar, né? Então tudo que eu comia voltava. Na época eu estava com 95 quilos, de repente eu estava com 80, aí outra semana eu estava com 70 e pouco. Aí eu fui caindo, cheguei a 60 quilos. Daqui a pouco eu fiquei com tudo fininho, cintura desse tamanhozinho, a cara chupada para dentro, né, murcha, e aquele braço com 50 centímetros, entendeu? Aí não tinha cabimento. Ainda assim, ele continuou a usar o Sintol. Desesperada e com medo de perder o namorado, Marisângela deu um ultimato. Botei ele para escolher, né, dele fazer essa aplicação ou eu e ele. Tudo isso levou Romário a uma depressão. O homem que queria ser forte fraquejou e quase acabou com a própria vida. Eu era vigilante, eu trabalhava armado nessa empresa, né? E eu cheguei a pensar, né? Até peguei a arma, saquei a arma do couro, fui no banheiro, né? Pensei realmente em tirar minha vida, porque estava numa situação, num estado emocional que não sabia explicar como que eu estava assim. Felizmente, ele não conseguiu ir até o fim. E logo depois, acabaria salvo por uma pessoa que ainda nem existia. Então, né, a gente viu aí, então tem que ter um alerta, né, em especial aí com esses jovens de hoje,
E dentro da comunidade escolar é comum a gente observar alguns alunos com comportamento, né, que extravasam violência e agressividade, né, o que merece uma atenção especial e uma severa avaliação a fim de diagnosticar se essa pessoa, né, se esse aluno é usuário, depende de algum tipo de droga ou alguma substância que provoque tal comportamento. Então, o alerta relacionado aos efeitos negativos dos anabolizantes ajuda-nos a identificá-los, né, e assim poder tomar as providências necessárias para que a droga não venha a prejudicar o bom funcionamento, né, da escola. Então, nem sempre os fins justificam os meios. Então, sejam conscientes. E assim finalizamos aqui mais uma aula de educação física com uma aula com um tema, né, bastante polêmico aí. Então, assim finalizamos a nossa aula de educação física. Espero que vocês tenham compreendido, né, tudo que foi abordado nessa aula sobre o uso de certas substâncias, né, e o risco que essas substâncias podem trazer para a nossa saúde. Então, a todos um forte abraço e nos vemos na próxima aula.